Uma realização feia. Clean dormiu mal, a princesa veio visitá-lo naquela noite, e ele ficou preocupado com tudo o que ouviu. A guerra, o flagelo que já havia arruinado sua nação uma vez, e sua princesa dourada estava no centro da tempestade mais uma vez, apanhada nas maquinações do rei feiticeiro morto-vivo que aniquilou completamente os exércitos de sua nação nas planícies Katze. Enquanto ele sonhava, sua mente conjurou a imagem do morto-vivo carregando-a para longe dele apenas por despeito, e isso o acordou sobressaltado, levando-o a se levantar de sua posição de costas, ofegante e encharcado de suor. Ele sentiu necessidade de trocar os lençóis e tomar outro banho, apesar da hora tardia revelada pela escuridão total que via pela janela. Ele ficou ali bombeando água para a banheira, e pensando no que havia sonhado, balançou a cabeça como se quisesse afastar o pensamento como a água que havia jogado do cabelo depois que Zexil o atropelou no chão. Por mais estranho e incognoscível que o rei morto-vivo parecesse, a malícia inútil não parecia ser o seu caminho, então ele descartou o sonho como apenas isso. Um sonho, e entrou na água para limpar o suor de sua carne. Ele examinou seu corpo enquanto se lavava, estava coberto de marcas, hematomas, cicatrizes, resultados das únicas duas coisas que ele tinha: treinamento teimoso e serviço leal, tudo pelo bem de sua princesa. Por assim dizer, ele estava bastante orgulhoso de si mesmo. Ele se tornou o lutador mais forte da guarda real, exceto por homens como o falecido chefe guerreiro e seu companheiro, Bren Glaus. Facilmente Clean foi classificado como um aventureiro de ouro de alto nível. Mas então ele chegou ao topo, e não chegou a lugar nenhum. Ele se espreguiçou, e pensou em sua batalha com Suculen. Não é uma das figuras mais poderosas, mas é forte o suficiente para ser um membro das Seis Dedos, e ainda assim ele caiu para Clean com o mínimo de assistência. Não posso ficar mais forte, mas posso ficar mais experiente. Ele se lembrou do conselho que ouvirá antes. Quanto mais ele soubesse, mais poderia aplicar, e mais opções teria. Talvez houvesse um significado oculto ali. Ele pensou sobre o que tinha ouvido nas histórias da Justiça Negra, seu estilo de combate focado na variação de opções, um método de espada de uma mão, um arco, e apertos, arremessos, socos, agarramentos com a mão nua. Em certo sentido, eles faziam isso. Imprevisibilidade, e suas opções variáveis em uma habilidade natural, cada uma dando vantagem à outra. Clean imaginou brevemente arrancar os olhos de um oponente, e enquanto ele recuava, finalizando-o com um golpe de espada ou correndo com um arco apenas para arremessá-lo, e saltar para uma briga. Ataque! 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 Ele molhou o rosto, e pensou um pouco mais sobre isso, e isso permaneceu em sua mente até que ele voltou para a cama, e adormeceu, sem ser perturbado por novos pesadelos. O que o incomodou no dia seguinte foi o súbito despejo de água fria em seu rosto. Bom dia, frutinha. Zexi disse com sua expressão normalmente indiferente, mas de alguma forma também zombeteira em seu rosto. Ele se debateu, desenhando um sorriso nela às suas custas. Ele colocou a mão sobre o peito, e começou a respirar com dificuldade. Aquilo era mesmo necessário? Ele perguntou, olhando para ela. Ela encolheu os ombros. Talvez não, mas eu estava entediada e, bem, você me diverte. Pelo menos um pouco. Algumas vezes. Ele suspirou. Acho que deveria agradecer por me permitir ser útil. Ele perguntou apenas meio sarcasticamente. Sim, você deveria estar grato, quero dizer, você ainda não vale a pena para acasalar. Ele corou furiosamente. Mas pelo menos você é mais divertido do que bugigangas velhas e empoeiradas. Além disso, eu trouxe café da manhã para você. Ela disse, e deu um passo para o lado. Agora, não sou uma carcereira atenciosa? Ela perguntou com doce sarcasmo, pingando de sua língua melosa. Ah, sim, ele disse. Mas primeiro, ela jogou para ele sua espada de treino. Desencadeie seus ataques. Ela comandou, e ele deu um chute firme em um lugar que machucaria mais os homens do que as mulheres, fazendo-a rir. Você sabe que eu sou uma garota, certo? Ela riu dele enquanto golpeava com um chute. Ele corou, e atacou novamente. Bom, fique sempre na ofensiva, você é muito fraco para se defender, então você tem que atacar, mantenha seu inimigo respondendo a você, se eles estão respondendo a você, eles não estão atacando sua princesa, e se você para de atacar, ela para de viver, vai,
vai até cair de exaustão. Ela gritou com ele. Ele continuou, tentando tudo o que sabia, tentando se aproximar, era claro, e óbvio que ela estava apenas brincando com ele, limitando-se apenas para ver o que Clint poderia fazer, o que no fim das contas não era muita coisa. Mas era mais do que ele tinha antes. Eventualmente ele se cansou, ele parou de atacar, e então Zexi atacou. Ela correu, com a palma da mão no peito, e o pé atrás dele enquanto ela deslizava ao lado dele. Ela empurrou, ele tropeçou, e caiu de costas, e ela colocou a ponta de sua foice em seu pescoço. Não é uma frutinha ruim, para um fraco, mas você é melhor que a média, pelo menos. Ela disse. Obrigado. Ele disse, e começou a ofegar, e tentar se levantar. Eles fizeram mais 2 sessões como essa, e a pedido de Clint, ela lhe ensinou uma série de arremessos e pegadas úteis. Você nunca será especialmente forte, mas poderá transformar a força do seu inimigo na sua. Ela disse a ele. Enquanto se curvava, e olhava no rosto dele enquanto ele estava deitado de costas onde ela o havia jogado pela 7ª vez em 8 minutos. Ele estava dolorido, machucado, mas sorriu, e fez sinal de positivo com o polegar. Agora lave-se, e venha comer. Não posso permitir que nosso prisioneiro morra sob nossos cuidados, e você está tão fraco que é uma maravilha para mim que você não morra ao cair da cama. Ela disse em um tom de voz que era apenas zombeteiramente mordaz. Ele suspirou, e obedeceu, tomando novamente um banho quente, e limpando o suor pela 2ª vez em 12 horas. Depois de tomar banho, e se vestir, ele saiu do banheiro, foi fazer o chá. Ela sentou-se em seu lugar de costume enquanto ele trabalhava, e esperou em silêncio até que ele servisse uma xícara para cada um deles. Quando ele se sentou, deu um simples obrigado a ela. De nada, ela respondeu. Comeram um pouco em silêncio, foi uma refeição simples, biscoitos, um pouco de manteiga, um molho, e alguns ovos com queijo, mas mesmo assim estava bom. Depois de um tempo eles decidiram quebrar o silêncio. Então, ele começou um pouco sem jeito. Você poderia, talvez me contar um pouco sobre você? Ele perguntou. O que você quer dizer? Ela perguntou. Você quer dizer o que eu faço pela teocracia Slane quando não estou protegendo cães de guarda fracos? O que eu faço para me divertir? Além de ler romances realmente ruins com reviravoltas absurdas na trama, e surpresas previsíveis. Óbvio que sou apenas uma maníaca por batalhas querendo ter um filho com alguém forte o suficiente para valer a pena procriar. Ela disse um tanto sem rodeios. Você talvez esteja flertando um pouco comigo. Ela riu, e provocou um rubor nele. Eu sei, sou tão bonita quanto forte, blá, 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 já ouvi todas essas falas estúpidas antes, e se você tentar usar uma delas, eu vou arrancar sua língua, e colocá-la junto com a dos outros. Ela disse enquanto mexia o chá. Ah, não, definitivamente não era isso que eu queria dizer. Ele disse enquanto se esforçava para saber se ela estava brincando ou não. Seu rosto era enigmático, difícil de ler. Você estava brincando sobre as línguas, certo? Ele perguntou com uma quantidade desconfortável de incerteza. Ela riu. Claro, você acha que eu quero manter uma pilha de carne podre em algum lugar? O que sou? Um demi-humano mantendo o lanche da meia-noite à mão. Que tipo de pessoa louca cortaria uma língua? Ela perguntou com um olhar interrogativo. Então ela acrescentou com um sorriso malicioso, apoiando a cabeça na mão enquanto se inclinava para o lado, e misturava um pouco de açúcar no chá. Eu levo algo mais valioso para os homens do que isso. Ele olhou para ela horrorizado, e então, quando ela começou a rir de novo, ele percebeu que ela estava brincando sobre isso também, e ele próprio deu uma pequena risada de diversão. Não, o que quero dizer é. Só estava me perguntando de onde você veio, sabe, qual é o seu passado, sua história, só queria saber um pouco da sua vida. Ele disse, mudando a pergunta de tal forma que esperava que quaisquer outras piadas questionáveis pudessem ser evitadas antes que ela pudesse pensar nelas. Ela largou o biscoito, cruzou as mãos na frente do corpo, e olhou para ele sem expressão. Por quê? Sinto muito, eu disse algo que não deveria. Ele perguntou, um tanto surpreso com a resposta vazia dela. Ela afastou o cabelo, e revelou as orelhas meio elfas. Você acha que alguém que vive na teocracia Slane com isso tem uma história feliz para contar? Ela perguntou. Oh, me desculpe. Eu não queria. Ah,
Foi estúpido da minha parte, e eu deveria ter pensado melhor. Por favor, perdoe a pergunta, e esqueça que perguntei. Ele disse, sua voz profundamente envergonhada, e claramente sincera enquanto baixava a cabeça. Ela olhou para ele em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando o que ele havia dito. Você quer dizer isso, não é? Ela perguntou com alguma curiosidade. Claro que estou falando sério. Ele disse, levantando a cabeça, e olhando para ela com surpresa. Eu não teria dito isso se não tivesse. Você não está dizendo isso apenas porque acha que vou esmagar você? Ela perguntou a ele. Oh, eu não acho que você vai me esmagar, eu sei que você vai, independente de qualquer outra coisa, essa é a nossa rotina, não é? Eu tento lutar, você me deixa em mingau, eu me curo, nós fazemos isso novamente no dia seguinte. Você finge se divertir com meu fracasso constante, e eu constantemente tento, e não consigo ficar mais forte. Ele disse simplesmente. Eu sei que já fazemos isso há alguns dias, mas quero dizer, você não está apenas se desculpando porque acha que vou te machucar por me ofender? Ela perguntou. A curiosidade tingiu sua voz. Oh, não. Estou me desculpando porque perguntei sobre algo doloroso e desagradável, que eu não deveria ter perguntado. Você foi tão boa comigo quanto qualquer um poderia pedir ao seu anfitrião. Dadas as circunstâncias, e eu disse algo insensível. Que eu obviamente deveria saber que era uma coisa ruim de se perguntar em primeiro lugar. Clint disse, apressando suas palavras o mais rápido que pôde, e baixando a cabeça se desculpando. Acho que você está falando a verdade para mim. Ela disse. A maioria das pessoas mente para você. Clint perguntou. Muitas vezes, e na maioria das vezes eu não me importo, mas ninguém realmente pede desculpas para mim, eles dizem isso, mas dizem isso sem querer. Na melhor das hipóteses, eles estão apenas sendo educados, na maioria das vezes eles só dizem isso porque acham que vão se machucar se não o fizerem. Ela disse. Isso inclui o homem que conheci há alguns dias, o cardeal Raymond. Clint perguntou. Admito que nem sempre sou o melhor juiz para essas coisas, mas ele parecia ser muito direto, e se ele realmente fosse o que disse que era, acho difícil imaginar que ele mentiria para você por algum sentimento de medo de represálias. Não, o cardeal Raymond e eu já somos antigos conhecidos, mesmo antes de ele se tornar cardeal, ele sabe que sou uma maníaca por batalhas, mas também sabe que também não sou louca, nem gosto particularmente de implicar com os fracos, eu não vejo sentido em, alguém é fraco, aí você bate nele. E ai, não é como se fosse uma conquista, quero dizer, o que é mais impressionante, a pessoa que mata um esquilo ferido, ou aquele que derruba um dragão adulto em combate direto? Ela perguntou. Aquele que derrubou o dragão, obviamente. Clint disse. Então por que alguém mata o esquilo ferido? Ela perguntou. Se derrubar o dragão é um feito impressionante. Bem, ou eles apenas gostam de crueldade, ou são fracos demais para derrubar o dragão. Clint respondeu. Certo, então eles se sentem fortes, lembrando a si mesmos que os outros são mais fracos, mas esse é um tipo de força muito relativa. Você é forte em relação a um guarda fraco, mas você é fraco perto de mim, não há nada para se gabar. Então não vou apenas esmurrar algum idiota só porque ele se comporta como um idiota de alguma forma. Se eu esmurrasse todo mundo por ser estúpido, bem, eu nunca pararia de socar. Ela suspirou. Existem tantos idiotas neste mundo. Oh, bem, eu realmente não sei o que dizer sobre isso. Quero dizer, você está certa. Mas. Ele respondeu desconfortavelmente antes de ficar em silêncio, e cobriu esse desconforto derramando chá para os dois. O som do chá sendo derramado na xícara foi o único som na sala por vários segundos, e quando o bule de vidro bateu de volta no prato de vidro, Teshi falou. Voltando. E ela suspirou. O que? Ele perguntou. Ela suspirou de novo. Ele a fazia fazer muito isso. Você queria saber sobre o meu passado. Ela o lembrou. Oh, bem, não se você não quiser dizer nada. Ele respondeu. O que você sabe sobre o rei elfo? Ela perguntou. Ele estupra o que quer, e quer muito. Clint disse com desgosto. Ele queria minha mãe. Zeshi disse sem rodeios. Oh, ele respondeu. Agora aqui estou. Ela disse categoricamente. É por isso que meu país entrou em guerra com ele, para vingá-la, e me dar a chance de matá-lo pelo que fez. Ela adicionou. Espere. Posso fazer uma pergunta estúpida? Ele perguntou.
Ela olhou para ele em dúvida. Mais idiota do que o que você já me perguntou, tenho que ser honesta com você, Clint. Não sei o que você poderia perguntar, que seria pior do que o que você já fez. Ela disse, sustentando o olhar dele enquanto falava. Talvez eu não devesse perguntar então. Depois daquela gafe, não quero me superar. Ele disse. É só que. Bem, talvez eu esteja errado, mas as implicações do que você está dizendo parecem particularmente terríveis. Mesmo para este tipo de mundo. Zexi suspirou, e balançou a cabeça. Tudo bem, com a forma mais mórbida de curiosidade, vou deixar você fazer essa pergunta incrivelmente idiota que você está cravada em seu crânio, e descobrir o que você acha que está tornando as coisas muito piores. Isso não é fácil de entender, é apenas algo que comecei a refletir. Vai. Vou precisar de algumas perguntas, se você não se importa. Ele disse. Vá em frente, mas é melhor não me deixar entediada com isso. Ela disse. O que não te aborrece? Ele perguntou. Não muito, então é melhor você pelo menos me fazer rir. Ela disse com algum aborrecimento. Ok. Então você trabalha para a teocracia Slane, eles são basicamente seu povo. Certo, eles criaram você, sua mãe está com eles, e assim por diante. Certo? Ele fez a pergunta óbvia. Ela olhou para ele como se ele fosse um idiota, e não respondeu, apenas acenou com a mão para ele continuar, e chegar ao maldito ponto, o tédio começou a se instalar. Bem, é só que a teocracia Slane estava em guerra com o rei elfo. Certo? Ele perguntou. Uau, essa foi uma pergunta estúpida, você não estava brincando. Ela disse sem rodeios, e com mais aborrecimento. Ele corou, e ela suspirou. Ok, tudo bem, sim, prossiga, onde você quer chegar? Ok, então a teocracia Slane estava em guerra com o rei elfo por causa do que ele fez com sua mãe. Mas ele também faz isso com seu próprio povo, certo? Tipo. Muito, pelo que aprendi enquanto ouvia a princesa falar sobre ele. Clint disse, sua voz indicando que ele estava levando a um ponto. Sim. Zexi disse, seus olhos se estreitando de impaciência. Isso significa que ele também tem muitos outros filhos, não é? Ele perguntou curioso. Eu espero que sim. Ela disse. Ouvi dizer que ele teve milhares deles ao longo dos séculos. Ok. E, me perdoe por perguntar, mas ouvi dizer que a teocracia Slane mantém muitos escravos elfos, certo? Aqueles capturados em batalha. Ele perguntou. Não. Ela disse. Pelo que entendi, os elfos que eles capturam são vendidos para todos os tipos de trabalho como escravos. E ele não se importa com nenhum de seus filhos, não é? Ele os mantém seguros na capital? Clint perguntou. Não, ele os envia para lutar, esperando que eles cresçam mais fortes. Zexi disse, e começou a parar. Então, isso não significa que a teocracia Slane está tendo todos os seus grandes e pequenos irmãos e irmãs torturados, abusados, estuprados em bordéis, mutilados e vendidos como animais. Em todo o país? Clint perguntou. É só. É difícil imaginar que você esteja bem com isso sendo feito à sua família, só porque você e eles compartilham um pai, como isso faz alguma coisa para vingar o que foi feito à sua mãe. Clint parou. Zexi obviamente não estava mais ouvindo. Ela estava, enquanto ele falava, pegando a xícara de chá, mas quando ele concluiu sua linha de investigação, ela congelou, olhou para frente, seus olhos, geralmente passivos, entediados, desinteressados, ou no máximo, com ele, pelo menos, um pouco divertidos. Isso era novo, seus olhos geralmente eram estreitos, mas agora estavam arregalados de horror. Ela não conseguia ouvir nada, havia um zumbido em seus ouvidos 1000 vezes pior do que quando estavam entupidos com lama, água ou sujeira, era alto como um grito a 1 centímetro de distância, e todos os outros sons do mundo sintonizou-se no nada quando percebeu o que Clint estava dizendo, mesmo antes de ele terminar de falar, ela não tinha ouvido as últimas palavras ou algo assim. Ela não podia, porque, pela primeira vez na vida, Teshizetsumi sentiu-se mal.